Fala, meu povo! Sou eu, Pastor Isaías aqui. Vamos começar mais uma aula dos Impérios Bíblicos aqui no curso do Legacy Logos e hoje nós vamos falar de um império muito especial. Nós vamos falar do Império Persa, o último império do Antigo Testamento. Depois disso a gente tem um lapso aí temporal e já pulamos direto para o grego, já pulamos direto para o romano, mas existe o grego aí que não é relatado especificamente na Bíblia e nós vamos falar dele. E aí com isso, queria que o nosso querido Nabucodonosor despedisse de vocês. Tchau, pessoal! Eu morri nesse meio tempo. E ele está indo embora. E aí entra um novo personagem na história. Quem entra agora? Ele, Ciro, o Grande. Olá, pessoal. Eu sou o Ciro. E essa voz do Ciro é uma voz legal, mas o Ciro não era tão mal assim. Nós vamos seguir adiante aqui no texto, tá bom? Então seja bem-vindo, Ciro. Espero que o pessoal curta a sua história. O principal aí, monarca ou imperador do Império Persa. Quando nós falamos de Império Persa, nós vamos falar de basicamente duas culturas. A cultura Medo, da Média, e a cultura persa, ali da região da Pérsia também. Nós não sabemos muita coisa a respeito deles porque eles não eram um povo desenvolvido, tão desenvolvido quanto os mesopotâmicos. Mas nós sabemos que eles eram tribos ali da região ariana, né, da Ásia Central, que migraram ali para o Planalto Iraniano, onde nós conhecemos como a região da Média e a região da Pérsia, tá bom? E aí deixa eu falar um pouquinho da geografia local para você entender. A região da Mesopotâmia era extremamente fértil por conta dos dois grandes rios que ali estavam, o Tigre e o Eufrates. E ela tinha basicamente uma fronteira natural, que era a fronteira dos Montes Zagros. Era uma região montanhosa, uma cadeia de montanhas que basicamente delimitava o fim da Mesopotâmia. A partir dali você iniciava um planalto com uma vasta extensão de territórios áridos, aonde basicamente era impossível o surgimento de uma grande civilização ou de uma grande cidade como na região da Mesopotâmia. Por quê? Não existia um grande rio, então se não existia rio, não existia vida. Vale lembrar que nessa época eram os rios quem ditavam o crescimento cultural de um povo, era o rio quem ditava o crescimento, o desenvolvimento de uma nação emergente. Então, como nessa idade aqui não existiam rios, então não existiam cidades e não existiam clãs, famílias que iam se agrupar ali. Mas aí nós temos, por volta do século VII, aí, algumas tribos da Ásia Central, elas migraram para esse planalto iraniano, né, onde hoje é o Irã, e aí migraram ali e começaram a se estabelecer nesse lugar, começaram a se estabelecer como várias tribos, e aí eram bem espaçadas, tá? O território era enorme, nós estamos falando aqui de uma vastidão territorial maior do que a própria Mesopotâmia, mas era uma região territorial grande, de pouca densidade habitacional. Eram poucos povos, poucas tribos ali que estavam habitando, tá bom? E aí a gente tem, mesmo diante desse cenário, a gente tem algumas poucas cidades se estabelecendo ali nessa região, algumas poucas cidades crescendo, mas nada num crescimento como a Babilônia, como Nínive, como Assur. Não, era uma cidade mais com uma ideia tribal, tá? A sociedade era dividida em tribo, essas tribos eram divididas em clãs e esses clãs eram divididos em famílias. E assim era estabelecido os dois principais reinos ou principais estruturas dessa região. A estrutura da Média e a estrutura persa, tá bom? E aí nós vamos tratar agora do surgimento de um novo império no radar do mundo. E aí quando eu falo mundo, logicamente eu estou falando o mundo da época, né? Esse mundo aqui, o Oriente Médio, crescente fértil aqui. Nós temos algumas invasões assírias, eles tentaram ir além dos Montes Zagros para tentar conquistar essas fronteiras. Mas eles foram para lá
não conseguiram invadir porque era um limite territorial bem duro para se passar, né? Era uma outra realidade. E eles voltaram, frustrados nessas conquistas, eles voltaram descrevendo pejorativamente os medos e os persas. Eles trataram nos seus escritos como um bando de povo nômade, ladrão e barulhento. Então nós precisamos ter em mente que eles eram um povo, os persas e os medos, com uma cultura um pouco atrasada em relação aos outros povos. Isso porque eles não deixaram nada escrito. Então, ao que tudo indica, eles não tinham uma escrita própria, uma escrita altamente desenvolvida como a dos mesopotâmicos, como a dos egípcios, por exemplo. Não, eles parecem um povo um pouco mais atrasado. Eles não tinham grandes templos e, ao mesmo tempo, também eles não tinham nenhuma grande cidade fortalecida e fortificada. E, ao mesmo tempo, eles eram desprezados por esses impérios. Esses impérios que surgiam e caíam, eles não despertavam interesse em dominar essa região, tá bom? E aí, o que foi o diferencial para esse povo aqui? O diferencial para esse povo aqui foi a criação de cavalos e a criação de camelos. Por quê? Eles desenvolveram uma diferença substancial entre principalmente os mesopotâmicos e os gregos. Porque como que funcionava? Os mesopotâmicos, eles usavam um cavalo atrelado a uma carruagem. Então eles iam para a guerra, para as batalhas, o exército assírio e o exército babilônico, eles iam para as batalhas com cavalos atrelados à carruagem, as famosas bigas, né? E eles iam ali, a partir disso eles lutavam. Já os medos e os persas, eles desenvolveram o quê? Eles desenvolveram um tipo de batalha aonde o guerreiro persa e o guerreiro medo, ele montava diretamente no animal. E ao montar diretamente no animal, ele, fazendo essa montaria, ele carregava o arco, flecha e uma lança. Então, eles eram treinados para uma batalha, para um combate extremamente pessoal. E isso deu a formação de um exército bem ágil, um exército com muita força de choque e começou a diferenciar ele dos outros exércitos. E aí, a gente precisa entender que a Média começou a mudar. A Média começou a unificar os medos, todos os clãs tribais. E isso aconteceu por volta ali de Ciaxares II. E ele fez essa unificação por meio de casamentos. Ele dava casamento às suas filhas e ele montava aliança. E ele fez uma aliança com Nabucodonosor, que a gente jogou, o sapinho louco aí, a gente jogou ele fora, porque ele já morreu aqui na história, tá? Mas apenas rebobinando aqui. E aí então ele fazia essa diplomacia de casamentos, ele dava as suas filhas em casamento fazendo alianças com outros reinados. E foi com isso que em 612 ele se aliançou com Nabopolassar e ele destruiu a Síria, colocando fim ao Império Assírio. E aí Nabopolassar, ele foi governando aquela área, tinha uma divisão muito clara. Você tinha o Xiares II, ele governava ali a região da Média, governando a região da Pérsia também e o reino do Elam, e Nabopolassar governando a Babilônia e todo o Crescente Fértil para o outro lado. E aí eles tiveram um período de paz, substancialmente assim, né? A Babilônia brigava para o lado de cá e a Média brigava para o lado de cá. E a gente tem um período de paz. Mas, de repente, na história, surge um rei na Pérsia. E esse rei, essa relação pacífica entre a Média e a Babilônia, ela é colocada a fim porque surge o grande Ciro II. Sou eu, o Ciro II! O Ciro II, ele surge aqui, ele é chamado de Ciro o Grande, e ele surge basicamente aí em 553 e ele domina a Média em 3 anos, basicamente, de combate. Ele se rebela contra a Média, que era então o reino ali que governava. Ele pega esse exército montado a cavalo, ele vai até a Média, ele sitia várias dessas tribos, ele vai governando cada tribo até chegar na tribo principal. E aí então ele governa o rei dos Medos, que é Astíages, que era o rei Medo. E aí ele governa, mas a forma de governar de Ciro era diferente, porque ele não mata o rei, ele perdoa o rei e incorpora ele
ao seu reinado. E essa é a principal diferença do Império Persa aos outros impérios. E aí o que ele faz? Ele faz é como se houvesse um golpe de Estado aqui. O poder dos medos é automaticamente transferido para os persas. E aqui inicia uma nova dinastia. É o que os historiadores vão chamar de a dinastia Aquemênida, que é basicamente o nome do avô de Ciro, que dá o nome a toda essa dinastia, né? Todos os reis que vieram dessa dinastia é chamado de reis do Império Aquemênida ou do Império Persa. E aí eu quero falar para vocês agora um pouco dessa dinastia Aquemênida. Nós tivemos aqui aproximadamente 5 grandes reis, que eram o Ciro II, Cambises II, Dário I, Xerxes e Artaxerxes. Esses 3 foram os grandes percussores do Império Persa, começando com Ciro, que dominou a Média e começou um projeto expansionista absurdo, ele começou a crescer demais, e aí você tem Cambises e Dário. Esses aqui, eles com esse crescimento territorial, eles só não conseguiram dominar a Grécia, porque tiveram várias tentativas de invasões, mas foram ali frustradas, né? E aí eles começam a regredir a partir de Xerxes, de Artaxerxes, esse trava-língua aí maldito, mas eles começam a regredir e aí a gente já está caminhando para o declínio do Império Persa, tá? E aí eu quero falar um pouco da dinastia Aquemênida. Nós temos Ciro, o grande, esse grandão aqui, sou eu, o Ciro aqui, e aí os principais feitos dele, para que você entenda. O Ciro, após dominar a Média, ele faz um plano de dominar a Babilônia, o outro império. E aí ele coloca paz ele coloca fim a esse tratado de paz entre a Média e a Babilônia, e ele cavalga com seus cavaleiros rumo a ultrapassar as fronteiras dos Montes Agros, e ele vai até a Babilônia. E aí é interessante que ele destrói a Babilônia, e nós vamos falar dessa conquista aí um pouco mais pra frente, tá? Mas quero só que você tenha em mente esse plano de fundo. E quando ele entra na cidade, ele se apresenta como aquele que veio estabelecer o reinado de Marduk, um rei local da Babilônia. Então ele é recebido, quando os portões da Babilônia são abertos, Ciro é recebido como salvador da cidade e ele é aplaudido pelaquela população. Isso aqui é muito interessante, porque Ciro, após conquistar a Babilônia, basicamente todos os outros povos, os outros reinados, e aí desde a Mesopotâmia, Canaã até o Egito, se submeteram voluntariamente ao seu governo. E ele se estabeleceu agora de uma forma, um reinado mundial, um reinado aqui voluntário. E aí vai colocar o mapinha para vocês, tá? Nosso primeiro mapa, para você entender, visualizar quem era Ciro e a vastidão do seu império. E nós vamos colocar aí também, já aproveitando, a primeira figura, que é a figura aí de uma imagem de Ciro talhada na pedra, para você ver como era mais ou menos a fisionomia dele, o que eles tinham ideia, tá bom? Ciro morreu em batalha durante uma campanha nas fronteiras ali do norte. Ele morreu invadindo ali a região da Índia, tá? E aí sucedeu ele em 530, Cambises II. Ele foi filho de Ciro e aí ele tentou expandir para a África. Ele estava indo lá para a Etiópia, começando nessa ideia expansionista também. Mas aí ele recebeu a notícia de que o irmão dele, o Bárdia, estava tentando assumir, se declarou imperador da Pérsia, e aí então Cambises II tentou voltar, mas aí ele morreu no caminho e ele não deixou sucessor. E aí então nós temos a figura de Dário I, ou Dario I, né? Que é um outro grande imperador, um outro grande monarca que surge aí, e ele aproveita essa disputa de poder entre o Bárdia e a morte de Cambises II, e ele então dá um golpe militar e ele ascende ao trono. E aí é interessante que em 512, ele, por meio de uma invasão, indo para a região da Grécia, ele conquistou a Trácia e a Macedônia, no que foi chamada aí a Batalha de Maratona.
para você que gosta da história da Grécia, né? Mas nessa batalha de Maratona, ele conseguiu desembarcar com um grande exército, mas ele foi derrotado pelos atenienses, ele parou em Atenas. E aí ele suspendeu essa invasão. Após a morte dele, a gente tem o outro imperador, que é Xerxes I. Esse Xerxes I aqui é filho de Dário e ele é o rei que foi casado com Esté. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história de Xerxes, vá lá para a história de Esté, que você vai conhecer um pouquinho mais dele. Além disso, nós temos uma história que é bem fantasiosa, né, do filme 300, que é quando ele desce com um império fabuloso na costa ali da Grécia, e aí ele encontra os espartanos em Termópilas, mas ele destrói, né, essa resistência dos 300 espartanos. Lógico que ele é uma história romantizada, mas Xerxes ele venceu esse exército. E aí ele invade a Grécia, ele trava uma batalha, mas aí ele é derrotado numa batalha naval chamada Batalha de Salamina. E ele é derrotado e aí em 479 ele retorna com o seu exército, porque ele foi derrotado, além da batalha naval, ele foi derrotado numa batalha terrestre, que é a Batalha de Plateia, tá? E aí ele foi expulso de vez da Grécia. Aqui não significou o fim do Império Persa, tá? A gente teve um outro rei depois dele, que é Artaxerxes. E aí Artaxerxes chegou aqui, é o filho de Xerxes I, e ele entra, esse Artaxerxes I, ele era chamado pelos gregos de Longímano, porque provavelmente ele tinha alguma deformação física, né, que dava um formato comprido a ele aqui. E ele tentou invadir a Grécia, mas ele também fracassou nessa invasão à Grécia. E aí ele fez um tratado, ele fez um acordo com a Grécia. E ele pôs fim, devolvendo para a Grécia as cidades que o Dário tinha conquistado, né, o Dario, que era conquistado a cidade da Trácia e da Macedônia, e aí ele para por esse instante, aí a partir dele a gente tem o que nós chamamos da decadência do Império Persa. A partir disso tem uma série aí de brigas para governar o Império, reis sucedendo, morrendo, e aí enquanto tínhamos essa guerra aí, essa briga de foice, né, no escuro, surge um homem, um governante na região da Macedônia. E aí em 334, esse homem chamado de Alexandre o Grande, ele entra na Pérsia em apenas 3 anos, ele domina o Império Persa. E ele destrói tudo que tinha do Império Persa, mas nós vamos guardar o Alexandre o Grande porque ele é para a próxima aula. Hoje nós vamos falar de Ciro. Sou eu, Ciro o Grande. Hoje nós vamos falar de Ciro, tá? Mas aí eu quero falar para você o legado dos persas, porque os persas não tinham uma escrita, os persas eles não tinham um grande conhecimento intelectual, então culturalmente eles eram inferiores aos outros povos. Mas então o que os persas deixaram de legado? Os persas deixaram de legado, a primeira coisa, a ética. Para você ser um soldado persa, você precisava montar um cavalo diretamente, você precisava atirar bem com o arco e você precisava sempre dizer a verdade. Os persas tinham como qualidade nunca mentir. E isso está diretamente ligado à religião, que nós vamos falar um pouco para frente. Mas isso é a ética, o tripé basilar de qualquer cidadão persa. É montar o cavalo, é atirar com arco e sempre falar a verdade. Depois, um outro ponto era a forma de governo, essa tolerância dos persas. Os persas sabiam que a sua cultura era inferior dos outros povos. E então, em vez de eliminar essas culturas, eles assimilavam, eles permitiam o culto de outros deuses, eles permitiam outros idiomas, eles permitiam a escrita local. Para garantir a obediência política, o Ciro, principalmente, que veio com essa ideia, ele respeitava as organizações locais e principalmente os homens ricos e principalmente o clero religioso. E com isso, ele agradava esses povos e esses povos, eles se submetiam diretamente a ele. E aí vale lembrar que nessa época, os povos foram dominados sequencialmente pelo Império brutalmente
violento, que era o Império Assírio, e depois o Império Babilônico, que era um império extremamente centralizador. E aí quando vem um império que é totalmente permissivo, tolerante, o império que se limitava a cobrar impostos e a requerer soldados para as campanhas de batalha, ele era visto como um salvador. E a gente tem um outro ponto aqui, que era a forma de organização, que era dividida em satrapias, que era como se fosse províncias, né? Os povos conquistados, eles eram reorganizados em províncias e eram colocado um governador de vários povos, vários reinos, era o sátrapa. Esse governador, ele era basicamente um membro da aristocracia guerreira e era diretamente ligado por laço de fidelidade pessoal ao imperador, tá bom? E aí então você tinha várias dessas organizações, a própria região da Judéia, ela foi organizada como essa satrapia, né? Vamos assim dizer. Um outro ponto interessante era que os persas, eles gostavam de acumular riquezas. Então essa concepção de ter um palácio, de ter um reinado, e dentro do reinado você ter muita riqueza acumulada, essa é uma concepção extremamente persa. Ciro mesmo, ele tem essa ideia aqui. E aí, dito isso, nós vamos agora para a religião dos persas. É muito interessante porque a religião dos persas, ela começou como a dos outros povos. Ela começou monoteísta. Mas por volta ali do século VII, e há controvérsias a respeito disso, né, antes de Cristo, surgiu um homem que é um profeta chamado Zaratustra. E esse esse profeta, ele começou a destruir todo o panteão persa e ele trouxe uma concepção que até antes era conhecida somente para o povo hebreu, era a concepção de monoteísmo. E ele pregava que não existiam outros deuses, que existiam apenas um só. Ele manteve apenas um deus do panteão aí, persa, que era o deus Ahura Mazda. E ele manteve esse Deus, e a ideia principal teológica que Zaratustra pregava era o seguinte, que Ahura Mazda era o bem absoluto sobre o qual não existia nada de maldade, nenhuma treva, e ele criou a humanidade, ele criou todas as coisas. E ele criou um mundo material e ele criou um mundo espiritual. No mundo espiritual foi colocado um espírito que governava o mundo espiritual. Esse espírito era chamado de Spenta Maino, que a tradução aqui é literalmente Espírito Santo. Pasme você. E aí, ele criou um outro espírito, que era um espírito que coordenava o mundo material. E esse espírito era chamado de Ahriman. E esse espírito tinha livre-arbítrio e ele se desviou com o livre-arbítrio dele e se rebelou contra Ahura Mazda. E ao se rebelar, ele se tornou um espírito maligno. E aí ele está preso na matéria. E aí a principal ponto de característica da religião é o dualismo religioso. A eterna luta do bem contra o mal. Logicamente, aqui do princípio, Ahura Mazda é um Deus soberano. Mas você tem uma batalha entre o Espírito Santo e entre o Ahriman, que é o espírito maligno dele. É a luta da matéria contra o espiritual, a luta da carne contra o espírito, né? E esse dualismo foi mais para frente, né, lá para o século III, ele foi bem melhor trabalhado assim e trouxe sérios problemas aí para a fé cristã, porque nós não acreditamos nesse dualismo, não existe uma batalha entre o bem e o mal. Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. O diabo é o nosso inimigo, não é o inimigo de Deus. Martim Lutero disse que até o diabo é o diabo de Deus, ele tem que prestar continência para Deus. Outro ponto interessante da religião era o pós-morte. Eles acreditavam em um paraíso e acreditavam em um julgamento e acreditavam também no inferno, que era a casa da mentira. E além disso, agora pasmem vocês, eles acreditavam num estado intermediário, um purgatório. E é daí que surgiu o livro de Macabeus. O livro de Macabeus, ele tem uma forte influência teológica dos persas, porque nunca antes, se você analisar os outros povos, existiu uma história de purgatório. Somente após os macabeus, somente após os persas, é que a cultura do povo hebreu ela teve essa influência e que passou talvez a admitir aí os macabeus
ao escrever esse livro, eles escreveram a respeito do purgatório. Isso aqui é muito interessante. E aí o ponto de maior convergência que eu quero falar com vocês, que é o que mais me assustou quando eu li aqui, é a ideia de um Salvador. Zaratustra pregou a respeito de um Salvador, olha só os detalhes, que livraria o plano material, a terra, de toda maldade. E essa crença escatológica viria aí na plenitude dos tempos, que é a palavra que ele usa e que Paulo usa também. E ele diz que esse Salvador, ele seria o Shayonsiat. Ele era um homem, ele nasceria de uma virgem e ele sofreria a oposição dos governos humanos, e esses governos humanos o matariam esse Salvador. E lógico que tem uma diferença substancial, que ele morreria enforcado, né, numa árvore, e ele desceria às profundezas da terra e depois subiria para o alto do céu, e com um exército celestial ele viria julgar e destruir, concluir a história, julgar os homens bons e os homens maus. E é interessante que é a primeira vez aqui na história das religiões aonde a gente tem uma história linear, uma história que começo e fim. O povo da Mesopotâmia, o povo egípcio e os assírios mesmo, que a gente falou, assírios e babilônicos, eles tinham uma história que ela era cíclica. Os deuses, eles estavam numa eterna batalha que é onde eles morriam, ressuscitavam e continuavam a governar. Aqui não. É o primeiro conceito de uma história linear, uma história com começo, meio e fim. O mundo foi criado e ele seria julgado. E aí é interessante, gente, que a própria Bíblia nos dá um relato dessa crença. Sabe como? A Bíblia, ela nos relata que certos grupos de magos do Oriente, esses magos do Oriente, eles eram persas. Eles vieram adorar um recém-nascido, nascido de uma virgem, um homem, que era Jesus Cristo, o Salvador. Está claro aqui que esses visitantes cruzaram ali a região do Oriente, eles vieram da Pérsia, eles atravessaram toda a Mesopotâmia e atravessaram ali a região de Canaã, com indicações astrológicas, olhando as estrelas, e eles fizeram isso em busca de um Salvador. Eles traçaram com a profecia de Miqueias, né, falando que viria de Belém, com a crença que eles já tinham da sua própria religião. E eles encontraram o verdadeiro Salvador. Eles encontraram Jesus. Lógico que nós temos aqui várias diferenças substanciais, mas essa é uma diferença assim, que me assustou. Eu achei incrível como que Deus se revela para essas culturas, né? E agora eu quero falar da relação do Império Persa com Israel. E aqui eu preciso falar da Babilônia. Ao falar da Babilônia, após a morte de Nabucodonosor, o nosso sapinho tão querido, houve uma série de reis, mas eu quero falar do principal, o rei Nabonido, que era o rei para o final aqui, tá? O rei Nabonido, ele era odiado pelos babilônicos, odiado mesmo. Por quê? Pelo menos 3 coisas aqui. Ele tirou Marduk como o deus principal da Babilônia. E Marduk sempre foi o deus principal da Babilônia, pelo menos há 2000 anos. E ele tirou e ele colocou outra divindade no lugar. Só isso já foi um motivo de ira. Após isso, ele abandonou uma das principais festas da Babilônia, que era a festa de Ano Novo, a festa de recomeço. E ele ignorou vários presságios divinos a respeito de lutas, vários presságios dos sacerdotes a respeito de reinos a serem conquistados. E além disso, ele abandonou a cidade da Babilônia como seu ponto principal de reinado e ele foi morar na Arábia. E isso deixou o pessoal pé da vida. E além disso, ele colocou o seu filho Belsazar para governar no seu lugar. E Belsazar era um jovem completamente maluco, que gostava de festas e de bebedices. E aí é nesse contexto que entra o querido Ciro o Grande. Oh, sou eu quem vou entrar na história agora. Assente-se e vejam como derrubar uma cidade, como derrubar a grande Babilônia.
Gente, olha que legal. Lá em Daniel 5, você vai encontrar uma história muito top. Em Daniel 5 vai falar que Belsazar promoveu uma grande festa, tá? E aqui em poucas palavras, eu estou resumindo. Diz que ele promoveu uma grande festa com bebedeira, prostituição, e ele completamente bêbado, em uma altura da festa, ele mandou pegar os utensílios do templo de Salomão, que foi destruído lá com Nabucodonosor e que foi deportado para a Babilônia. Ele mandou pegar esses utensílios e ele começou a beber nesses utensílios consagrados ao Deus de Israel. E ao beber nesses utensílios, ele começou a consagrar aos deuses da Babilônia, ao imenso panteão da Babilônia. 2 pecados aqui. Pecado da idolatria e o pecado da blasfêmia. E aí então, a Bíblia diz que apareceu uma escrita na parede, como uma mão com fogo escrevendo, e ele ficou completamente perturbado e mandou chamar Daniel. E aí, lógico que eu estou resumindo, mas vai lá em Daniel capítulo 5 e dá uma lida, tá? E aí ele mandou chamar Daniel, e aí Daniel, ele profetizou a queda da Babilônia, a queda do Império da Babilônia. E nessa mesma noite, o Império da Babilônia caiu. Belsazar foi alvo de uma grande conspiração, ele foi morto e não houve guerra, não houve confronto. Ele foi assassinado nessa mesma festa. Algumas fontes, principalmente um grande historiador chamado Rodrigo Silva, ele diz que Ciro o Grande, sou eu! Ele desviou, lembra que a Babilônia ela era ao redor de grandes diques que eram desviados do Tigre e do Eufrates? Diz que ele desviou esse fluxo de água para um outro poço e esses aquedutos que passavam dentro da cidade, eles foram completamente esvaziados. E aí então Ciro entrou nesses aquedutos com o exército, ele mandou, na verdade Ciro mandou o seu governador Dário entrar nesse aqueduto. Então Dário, que era medo, ele entrou com o exército e ele saiu debaixo do palácio onde estava ocorrendo a festa. E após os sacerdotes matarem Belsazar, Dário entrou ali com o exército de dentro da cidade, acabou com as defesas da cidade e abriu o portão da cidade na manhã do dia seguinte. E aí Ciro entrou na Babilônia. E sabe o que Ciro fez? Gente, esse cara é genial. Sim, eu sou genial. Sabe o que ele fez? Ele, sabendo que Nabonido e Belsazar era odiado pela população da Babilônia, Ciro ele entrou na Babilônia e ele se apresentou como enviado de Marduk. E isso está escrito aí no cilindro de Ciro, tá? É um grande artefato histórico que existe ali naquela região. E a primeira coisa que ele fez foi restituir o culto de Marduk ali. E Ciro então conquistou o povo, ele conquistou o clero e ele foi recebido de portas abertas na Babilônia, sendo aplaudido e gritado: seja bem-vindo, Ciro o Grande. Ah, sou eu, Ciro o Grande. E aí é engraçado que essa parece ser uma estratégia recorrente de Ciro. Olha para você ver. Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reinado nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo a ele em Jerusalém de Judá. Ciro parecia ser um grande político. Ele usava dessas estratégias políticas para poder agradar os povos. E aí, segundo o historiador Flávio Joséfo, que era um historiador do povo judeu, ele diz que Ciro, ao entrar na Babilônia, quando conquistou a Babilônia, ele leu alguns escritos e ele se deparou com os escritos do profeta Isaías, que o chamava de ungido. E aqui, abre aspas, Ciro é o único gentil na Bíblia que é chamado de Messias, que é chamado de ungido, tá? E ele foi chamado pelo profeta Isaías de ungido, de Messias. E ele ficou encantado com isso. E ele
Foi chamado isso cerca de 200 anos antes dele nascer. E o profeta Isaías deu um nome para ele. Isaías 45:1 está dizendo, olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. E aqui é claramente uma profecia dele entrando na Babilônia. O portão da Babilônia estava aberto, porque Dario, seu governador, abriu de dentro para fora e ele entrou sem precisar de uma batalha. Então, Ciro determinou que os judeus voltassem para suas casas, voltassem para sua terra, porque ele ficou maravilhado com isso aqui. E ele ainda falou, olha, assim como ele disse que Marduk era o senhor da Babilônia, ele disse, olha, Yahvé, Jeová é o Deus sobre toda a terra. E aí nós entramos na libertação do povo hebreu, que aí foi profetizada por Jeremias lá no capítulo 51. E aí, após isso, nós temos o fim do cativeiro da Babilônia. Ciro, um ano depois, só um ano depois, que ele dominou, que ele governou, ele deixou com que os judeus voltassem para a sua terra. Logicamente, a maioria dos judeus preferiu ficar no lugar onde vivia, porque você precisa lembrar que eles já estavam bem estabelecidos, afinal foram 70 anos de cativeiro, e você precisa lembrar que Judá era uma ruína, onde moravam somente pessoas pobres aqui. Então Judá estava completamente destroçado. Era melhor você manter o seu status quo e manter onde você estava. E aí a gente precisa falar aqui de 3 retornos que aconteceu. O primeiro retorno foi o retorno maior, que foi o retorno liderado por Zorobabel. Zorobabel, a gente não sabe a data certa aí que ele voltou, mas os historiadores acham que foi em 538. Ele foi com um grupo de pessoas, e aí está lá em Esdras 3, e ele foi para tentar montar o templo, que estava em ruína, já tinha pelo menos 2 décadas, tá? E aí ele tentou construir sobre as profecias do profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então, se você quer saber mais, pode ler esses 2 profetas, ler o livro de Esdras também. E aí, em parte da história, ele conseguiu construir o templo, só que ele não conseguiu terminar. Por quê? Por que ele não conseguiu terminar? Porque Ciro o Grande, ele faleceu. Oh, meu Deus! Eu faleci em uma batalha. E aí, então, Ciro morreu. Ele já não está mais na história. Agora o próximo personagem nosso vai ser Alexandre o Grande, que eu vou colocar aqui. Mas Ciro morreu, e aí Cambises, seu filho, veio em seu lugar. E quando Cambises sucedeu o trono, os povos ao redor, que eram os fenícios, os amonitas, os moabitas e os samaritanos, escreveram uma carta para ele, dizendo que se ele permitisse que os judeus terminassem o templo, eles se rebelariam, porque tinham um histórico de rebelião, e eles não pagariam mais impostos. Então, a construção do templo foi proibida, e ela foi proibida durante 9 anos, até que Cambises faleceu, e Dario I se levantou, subiu ao trono e permitiu, ele era amigo pessoal de Zorobabel, e ele permitiu a continuidade da construção do templo. Então o templo foi finalizado no 6º ano de Dario, no reinado de Dario. A gente tem o segundo momento de retorno dos judeus, que aí começa lá a partir do capítulo 7 de Esdras. E aí Esdras mesmo retorna aqui, e esse momento é um momento aqui onde o Artaxerxes era o rei. E quando Esdras volta, ele volta para fazer uma reforma religiosa em Judá. E Esdras é inclusive chamado pelo povo judeu, ele é tido como, em equiparação de pé de igualdade, como o novo Moisés, porque é ele quem estabelece a ordem de culto, é ele quem estabelece a ordem da lei, como a lei deve, o lugar que a lei deve ocupar, e a partir dele surge uma nova concepção de judaísmo, tá bom? Que nós vamos falar aqui. E aí nós temos o terceiro retorno, provavelmente aí 444 a.C., já com Neemias. E aí Neemias já volta com Artaxerxes no governo. E aí é interessante notar aqui também que, mais uma vez, você percebe que não havia uma estrutura de governo em Judá. Judá era uma cidade completamente destruída, ela basicamente só tinha o templo. Nós estamos falando aqui que Neemias retornou aproximadamente 140 anos depois da destruição de Jerusalém.
E Jerusalém ainda não tinha muralhas. Lá em Neemias 1, do versículo 1 ao 4, você vê isso. Então, além de reconstruir as muralhas, ele tinha que tornar aquela cidade viável. Neemias foi para lá, então, para tornar a cidade viável e atrativa, para que os judeus retornassem, porque até então ela era uma cidade aos cacos, uma cidade caótica, onde tinha um templo reconstruído, um templo muito menor do que o suntuoso templo de Salomão, mas era uma cidade que não tinha uma atração para que os judeus fossem morar ali. E além disso, ele tinha uma função social, que era reestabelecer a igualdade naquela cidade. Por quê? Os judeus que ficaram ali após o exílio, durante o cativeiro babilônico, eram judeus pobres. E eles venderam seus próprios filhos como escravos. E aí então, Neemias está querendo trazer esse equacionamento aqui novamente, para que os judeus não façam os próprios judeus de escravos e para que exista uma grande riqueza ali daqueles povos judeus, tá bom? E aí eu tenho alguns pontos importantes para falar com vocês aqui. E a gente já está caminhando para o final. Primeiro ponto importante é dizer que Daniel não retornou para Jerusalém. Mesmo após o governo de Ciro autorizando esse retorno para Jerusalém, Daniel já estava idoso, provavelmente aí com 80 anos de idade ou 70 anos de idade, porque ele foi levado cativo aí para Babilônia. Então ele não tinha por que voltar, ele já não tinha amigos, ele não conhecia mais ninguém na Babilônia e todo o ciclo social dele estava na Babilônia e na região da Média. Então ali ele ficou. Nós temos um outro ponto interessante que é a diáspora. O que é a diáspora? A diáspora marca o início dos judeus que saíram de Jerusalém. E aí eu preciso que você tenha em mente aí que com a queda de Jerusalém a gente já teve duas grandes diásporas. A primeira para a Babilônia, que foi o destino da deportação das elites, e a segunda era os que ficaram ali, que tinham certo dinheiro, que ficaram em Judá, eles fugiram para o Egito. Então nós temos grandes comunidades de povo judeu crescendo no Egito, principalmente na região de Alexandria e na Babilônia. Ali na própria Babilônia cresceram ali essas comunidades judaicas, que é chamada grandes diásporas. E eles não retornaram para Jerusalém. Eles permaneceram ali. Então, essa ideia dos judeus saírem de Jerusalém e irem para outras nações, elas começaram aqui, a partir do exílio da Babilônia. Um outro ponto interessante que eu quero falar para vocês é as sinagogas. Por quê? Esdras, ele deu um valor muito grande para a lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela precisava ser ensinada semanalmente para o povo judeu. E aí, como não existia o templo mais, o templo estava sendo reconstruído, o que Esdras fez? Esdras começou a construir sinagogas, espaços aonde a lei era ensinada. E a partir de Esdras, o judaísmo deixou de ser uma etnia cultural. O judaísmo passou a ser uma teocracia. Na verdade, ele não pregava uma teocracia. Ele passou a ser um governo de um estado religioso, aonde o que unia as pessoas, o que fazia das pessoas os judeus, era a obediência à lei, era a circuncisão, era os laços religiosos. Então, na época de Esdras, qualquer pessoa poderia se tornar um judeu desde que se circuncidasse e de que adorasse o Deus de Israel. Porque Esdras constituiu um pensamento teológico de que o judeu, ele não era uma nação, o judeu era uma religião, era o judaísmo. E aí, a partir disso, surgiu as sinagogas. Um outro ponto que eu quero que você tenha em mente aqui são a figura dos chamados Dários, né? Para que você entenda que na Bíblia é citado pelo menos 3 Dários e eu preciso que você faça a diferença dessa para você não confundir. O primeiro Dário é chamado de Dário Medo, é o Dário que estava com Daniel. Esse Dário, ele era da região da Média e ele foi um governador local levantado por Ciro, tá bom? Ele foi um governador local. E aí nós temos o segundo Dário, que é o Dário I. Esse já foi um rei da Pérsia mesmo, ele dominou todo o império. E ele é citado por Ageu no capítulo 1, versículo 1.
tá? Foi ele que mandou Zorobabel para voltar para Jerusalém, que terminar o templo, né, que foi parado ali após a morte de Ciro, foi ele que determinou isso. E nós temos um segundo Dario, que é mais ou menos ali, bem mais tarde, lá para 408 ali, antes de Cristo, que ele é citado somente por Neemias, e Neemias faz questão de falar quem que é ele. Ele fala que é Dario o Persa, provavelmente para diferenciar ele tanto do Dario Medo quanto do Dario I. Então nós temos 3 Darios aí na história. Os que estão mais pujantes no texto bíblico é o Dario, que não foi o imperador persa, ele foi um governador local da Babilônia, e nós temos o Dario I, que esse sim foi um grande monarca persa, tá? E aí o último ponto que eu tenho para falar com vocês aqui é a respeito da profecia de Daniel, que, gente, isso aqui é uma coisa magnífica. E aí é uma última imagem que vai colocar para vocês aqui da profecia de Daniel, tá bom? Gente, Daniel, além do sonho de Nabucodonosor, da estátua que eu falei na semana passada, na última aula, Daniel também interpretou sonho para um outro rei da Babilônia, que era Belsazar, que eram os 4 animais, que é basicamente a mesma interpretação ali de Nabucodonosor. E não bastasse isso, agora é quando ele fala com o rei persa. No período persa, ele entrega ao governador Dario mais uma visão que descreve com exatidão o domínio histórico. Está lá em Daniel 11, no versículo 2 a 3. Ele diz assim: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Daniel, ele está dando fim aqui, ele está profetizando de forma maravilhosa no tempo do governador Dario na Babilônia, o fim do Império Persa. E ele está dizendo que vai surgir um grande rei guerreiro que vai governar todos. E esse grande rei guerreiro é o macedônio Alexandre o Grande, tá bom? Antes de finalizar, para a gente ter aqui, para você ter uma ideia, o Império da Pérsia é o último império citado na Bíblia. Aqui acaba a história do Antigo Testamento. Depois disso, o Império Grego, ele não foi gerado nada escrito biblicamente nele, tá? Ele é um vácuo ali de história de 400 anos, onde Deus permaneceu em silêncio. O Império Persa, ele foi um império que foi favorável por Deus, porque você não tem basicamente nenhuma profecia contra ele, nenhuma profecia que diga maldições contra esse império. E se você quer entender um pouco mais dessa realidade, o período de convergência bíblica você vai achar lá em Esdras, Neemias, o livro de Esté, finalzinho de Jeremias, finalzinho de Isaías, Daniel quase todo, Ageu, o livro de Zacarias e o livro de Malaquias. E aqui eu finalizo com vocês mais essa aula. Espero que você tenha gostado do nosso Ciro Grande. Tenho muita expectativa já para a aula que vem, que nós vamos falar do grande Alexandre o Magno. E além disso, te espero terça-feira, às 21 horas, na live lá no Instagram do Legacy Logos, para que você tire as dúvidas a respeito do Império Persa, tá? Se você gostou da aula, não deixe de compartilhar aí no seu Instagram, me marca, @idfernandeslucas, marca o @Legacy Jovens e marca o @Legacy Logos também, tá bom? Um ósculo santo, que Deus te abençoe.